Vamos falar então hoje, né, começando o nosso novo tópico aqui na física, que é trabalho e energia, né? E, bom, hoje a gente vai falar sobre o trabalho realizado por uma força, ou o trabalho de uma força, enfim. Nas próximas aulas a gente vai falar da energia cinética, da energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A gente vai demonstrar essas três equações, a equação tanto para a energia cinética quanto para as potenciais gravitacional e elástica, através do trabalho, tá? Da definição de trabalho, do trabalho realizado por uma força. E, se tu quiser já dar uma definição, o trabalho é uma grandeza física escalar que mede a transferência de energia de um corpo para o outro. A transferência que um corpo recebe ou que é retirado dele, né? A gente vai entender isso daqui a pouco, na verdade, né? A gente vai entender isso mais pra frente nas aulas de energia mecânica e tudo mais. Então, o trabalho... Hoje a gente vai falar sobre o trabalho de uma força. Imagina aqui que eu tenho uma superfície, ó. Tenho aqui uma superfície, esse aqui é o meu eixo X, beleza? E aqui eu tenho um bloco. Aqui está o meu bloco. Com velocidade inicial zero, ou seja, ele está em repouso, basicamente. Ele está em repouso para esse referencial aqui. E aí eu vou lá e aplico uma força meio que na diagonal aqui, uma força F nele. Apliquei uma força F e aí ele se desloca um tanto aqui, ó. Se desloca um tanto, ele veio parar aqui, ó. Então, ele se deslocou uma distância que eu vou chamar de ΔX, ou não, vou chamar de X só. Pode ser? Vou chamar de X. E aí, o que acontece? Deixa eu pegar aqui um giz. Se eu quero calcular, por exemplo, o que fez esse bloco se mover, se deslocar essa distância x? Você fala, foi a força, ok. Só que eu estou puxando ele na diagonal, então eu tenho que decompor a força em x e em y, não é verdade? Ó, pega aqui o vetor força, vou copiar ele aqui, ó. Copiei o vetor força aqui. Um pouco mais na diagonal, né? Deixa eu tentar fazer isso aqui mais honesto. Ele não está tão na diagonal assim, mais ou menos isso. Então aqui está o meu vetor força, o vetor F. E aí eu vou decompor ele, lembra de decomposição de vetores? É bom que tu já tenha assistido a aula de decomposição de vetores, ou então que você já saiba decompor, né, um vetor. Aqui está a minha força, a componente da força no eixo X, e aqui está a componente da força no eixo Y, Fy. O que vai me interessar aqui é o seguinte, é a força realizada, é a componente X da força que vai me interessar. Por quê? Porque é ela que faz o bloco se mover para lá. O bloco ele não saiu ele não perdeu o contato com o solo, né? Eu estou te garantindo isso. Estou te garantindo que o bloco não perdeu o contato com o solo, então a força em Y não tem importância alguma para nós. Outra coisa que a gente vai querer, que vai ser importante, é esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, entre o vetor força e a componente x da força. Certo? Deixa eu apagar esses vetores aqui, tá atrapalhando. E aí, é o seguinte, decomposição de vetores, como que eu calculo a componente x da força, que é a componente que faz o bloco se mover? É a força, F, o vetor original, né, vezes o cosseno de alfa. Ok? Essa é a força que faz o bloco se mover. Então Fx é o que importa pra gente. O trabalho que essa força realiza é igual, alguns gostam de chamar, eu vou chamar de W, beleza? Mas alguns preferem chamar de tal, que é uma letra grega, né? Tal. Eu vou chamar de W, né, por causa da palavra em inglês work, que é trabalho ou funcionamento. Então o W é igual a F vezes o cosseno, ou melhor, a gente define o trabalho sendo a força vezes o deslocamento. Esta é a definição de trabalho, certo? Força vezes deslocamento. No geral, aparece aqui um cosseno de alfa. Esse cosseno de alfa aparece. Qual que é a força que faz o bloco se mover novamente? É a Fx. Só que a Fx é F cosseno de alfa. Então vai ficar F vezes o x vezes o cosseno desse ângulo alfa.
Então aqui está a nossa definição de trabalho. Isso aqui é o trabalho, beleza? É um produto escalar de dois vetores, né? É o vetor força vezes o vetor deslocamento, né? Então a minha força foi para aqui, né, na diagonal. O meu deslocamento foi esse x aqui, né? Foi para lá. Ele andou x para aquela direção e sentido. E aí, né? Como o vetor A multiplicado escalarmente pelo vetor B nos gera um escalar C. Nos gera um produto escalar. Se eu tenho o vetor A multiplicado vetorialmente por B, nos gera um vetor também, né? Nos gera um outro vetor. Ok, então aqui está o nosso trabalho. Qual que é a unidade de medida do trabalho? O trabalho a gente mede sendo, olha só, força é Newton metro, né? Newton metro aqui. É força por distância. A força é dada em Newton, a distância é dada em metro. E Newton metro é o que a gente vai chamar aqui de Joule, beleza? Então, Joule é uma nova unidade aí que a gente vai usar tanto para trabalho realizado, quanto para energia cinética, potencial e... cinética e potencial. Aqui, ó, Joule. Ok. Bom, e se eu quiser falar aqui para vocês, se eu tiver, por exemplo, geralmente os exercícios pedem calcule o trabalho realizado a partir do gráfico abaixo. E se a força não for constante, hein? Porque nas leis de Newton, na dinâmica, né, a gente só trabalhou com forças constantes, ou seja, ela não varia no tempo, né? Ela eu não quero usar o termo taxa de variação, né, porque isso aí é em ensino superior, mas a força é constante sempre. Se eu tenho um gráfico, por exemplo, olha só, da força pelo deslocamento, aqui ó, F pelo deslocamento. E eu vejo que a força varia dessa maneira aqui, ó. Olha só, olha essa área aqui. Essa área embaixo do gráfico, calcular a área embaixo do gráfico é calcular o trabalho. Então a gente pode dizer que a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho, certo? Porque eu estou fazendo força vezes distância. Você, às vezes, já até faz isso, só que no caso, a nível de ensino médio, a maneira mais viável da gente calcular o trabalho através da área de um gráfico é dando área conhecida. Porque se eu te perguntar que área, quanto vale essa área aqui? Não dá para saber olhando assim, né? A gente tem que usar o cálculo diferencial integral, né? Nesse caso. O que não é o caso do ensino médio. Então, se eu te dou um gráfico desse tipo aqui, ó, isso aqui, ó, é para forças variáveis, beleza? Forças que variam, não são constantes sempre. Forças variáveis. Para forças variáveis. Se eu te dou um gráfico um pouco mais bonitinho, um pouco mais decente, por exemplo, de um trapézio. Então, a força pela distância, a força varia desse jeito aqui, ó. Ela sai aqui da origem, varia de maneira constante. Aí eu tenho isso daqui, isso daqui. Isso daqui é um trapézio, né? Então, calcular essa área aqui não é difícil, a gente sabe, né? Calcular a área de trapézio pode ser tanto pela soma de dois triângulos retângulos com um outro retângulo, quanto usando a equação da área do trapézio mesmo, né? A área do trapézio é a base menor somado com a base maior sobre 2 vezes a altura, né? E aí, do mesmo jeito, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Não muda. Sempre que você calcular a área de baixo do gráfico, força por distância, você vai estar calculando o trabalho. A única diferença tem áreas que são triviais de calcular, que é o caso dessa daqui, né? Que eu conheço a equação para essa área, e o caso onde eu não sei a área, então fica complicado eu calcular o trabalho.
beleza? Mas eu posso encontrar, sim, aí uma maneira de calcular por cálculo, só que não é o que a gente vai fazer aqui, né? Bom, então é isso. Espero nessa primeira aula que tenha dado para entender. O trabalho mede, então, a entrega ou retirada de energia de um corpo para o outro. A gente vai ver isso nas próximas aulas, quando a gente for falar de energia mecânica, né? Mas no mais era isso, tá? Eu só queria que você entendesse essa definição de trabalho. O trabalho é realizado por uma força. Então, se eu pego algo aqui e aí eu aplico uma força nele, essa força que eu fiz aqui, multiplicada pelo vetor deslocamento, pelo tanto que ele se deslocou, né? Pela direção e sentido, né, que ele se deslocou esse tanto para esse sentido, multiplicado pela força que eu fiz, vezes o cosseno do ângulo, é o que a gente chama de trabalho realizado pela força. Parênteses. Muitas vezes, pode ser que esse cosseno alfa aqui não apareça. Essa aqui é a forma geral para o trabalho. Quando esse cosseno alfa não aparece, é porque o ângulo alfa é igual a zero. Porque o cosseno de zero é zero. O cosseno de zero é 1, quer dizer. O cosseno de zero é 1, fica F escalar x, né? F vezes x. Força vezes distância. Então, quando o meu alfa é zero, eu tenho que o trabalho é apenas a força vezes a distância. Certo? Então, essa é a nossa primeira aula de trabalho e energia está finalizada. A gente fica com a próxima aula, que a gente vai falar sobre a energia cinética, beleza? Valeu!